Gente, então agora nós vamos para o segundo bloco, que é o funcionamento do parlamento. Para quem começou a ver por um acaso agora, deve saber que nós temos um primeiro bloco em que a gente explicou representação e participação. Então agora a gente quer ver como é que essa participação e representação acontecem na prática, qual é a instituição mais importante é o parlamento. Vamos entender mais um pouquinho sobre ele. O parlamento brasileiro, essa imagem aqui é um dos principais cartões postais do Brasil, né? Encarna o nosso parlamento. Aqui a gente tem a Câmara, aqui a gente tem o Senado, uma casa como revisora da outra e o famoso edifício do H, né? Para quem não conhece, aqui atrás está o Palácio do Planalto e aqui do ladinho da bandeira, para lá para frente, está o Poder Judiciário encarnado nesse caso ali pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e ali a Praça dos Três Poderes. Bom, aqui umas informações importantes, tá? Para vocês terem só em mente. Claro que a gente não precisa decorar essas coisas. Aqui são exemplos de constituições antigas, tá? Essas fotinhas que eu gosto de colocar. Câmara e Senado foram criados pela Constituição de 1824, mas naquela época a gente tinha um poder moderador que era exercido pelo imperador e podia interferir nessas coisas, né? Ele podia dissolver a Câmara e escolhia entre 3 eleitos para o Senado quem iria assumir. Então o mandato era vitalício, diferente de como é feito hoje, que é por eleições, né? A cada 8 anos para o Senado, a cada 4 anos para a Câmara. E o voto foi indireto, gente, até 1881, quando a gente teve a Lei Saraiva. A Constituição de 1891, que foi após a proclamação da nossa República, é que definiu as bases institucionais do Brasil nos moldes como a gente vê hoje. E como é que é? Presidencialismo, né? Nós temos um presidente. O nosso presidencialismo é considerado um tipo de presidencialismo forte, algumas pessoas chamam de presidencialismo imperial, porque nós temos um presidente tradicionalmente com muitos poderes, tá? Federalismo, porque nós temos esse esquema de estados, né, que a gente chama de federações, que compõem o país, mais ou menos como os Estados Unidos, e um sistema bicameral, porque nós temos 2 câmaras. A gente tem Senado e Câmara dos Deputados, né? Uma casa revisa a outra. Tem alguns países que não tem, só tem uma Câmara, tá? Aqui, Constituição, não sei se dá para ver aí na câmera direitinho, mas é uma Constituição, quando eles chamavam Estados Unidos do Brasil, Constituição de 1891. É bem bacana para a gente ter uma imagem. E aqui é de 88, é a nossa última, para vocês terem uma noção. Bom, o presidente da República deveria ser eleito pelo voto direto. No Império, os presidentes das províncias, os nossos atuais governadores, né, eles eram indicados pelo imperador. Então, era uma forma indireta de colocar uma pessoa que já não acontece mais. As mulheres só passaram a votar em 1932, gente. Portanto, tem pouco tempo que a gente vota, né? Com a criação do Código Eleitoral Brasileiro. E só com a Constituição de 88 é que passaram a votar os analfabetos e os jovens com 16 anos, né? O que a gente chama de sufrágio universal. Portanto, tem pouquíssimo tempo que a nossa democracia representativa ela é mais inclusiva. Lembra lá de Atenas no primeiro bloco? Pouca gente votava. Aqui também a gente foi aos poucos evoluindo para o que a gente chama de sufrágio universal. Bom, em 1960, com a transferência da capital para Brasília, o parlamento também passou a funcionar aqui. Nós temos 513 deputados e 81 senadores. E como é que eles são eleitos, gente? Porque são eleitos de forma diferente, tá? O sistema majoritário, que a gente chama de majoritário para os senadores e cargos do executivo, que é o que tem mais votos, é eleito, e o nosso sistema eleitoral proporcional de lista aberta para os deputados. O sistema proporcional, gente, as vagas são distribuídas de forma proporcional aos votos totais obtidos por partido. Qual é a ideia nisso? É que a sociedade, os grupos, os diversos grupos da sociedade possam ser representados no parlamento conforme o tamanho da sua participação na sociedade. Então, a ideia é o seguinte, se o PX, tá? PX aqui é um partido hipotético, recebeu 25% do total de votos, somando os candidatos dele e a legenda que ele compõe, claro, a tendência é que ele ocupe 25% do total de cadeiras em disputa,
né? Então, a tendência é refletir essa configuração partidária, para que na hora de discutir, lembra da discussão importante na representação do primeiro bloco? Na hora de discutir, essas ideias, esse tipo de participação partidária tem igual peso na discussão, né? Igual peso de eleição mesmo. Se eu tenho 25% dos votos, eu tenho 25% de participação, o tamanho da minha voz no parlamento seria mais ou menos esses 25%. Então, por isso que a gente vê que um candidato com muitos votos acaba ajudando a eleger os outros candidatos da legenda, né? Ou da coligação que tem obtido menos votos. Então, dessa forma, os partidos pequenos buscam atrair pessoas famosas, não só os pequenos, mas basicamente os pequenos que têm menos gente, né? Pessoas famosas, por quê? Se eu recebi, não interessa quantas pessoas tem, né, no meu partido, mas se eu tenho um percentual mais alto de votos, eu consigo mais cadeiras. Então, eu quero um puxador de voto, né, para eu conseguir colocar mais gente do meu partido. E aí, como é que os parlamentares trabalham aqui dentro, né? Pelos partidos. Aqui a gente tem o plenário, os partidos, os representantes de partidos falam no microfone, os parlamentares também, e geralmente eles se dividem, às vezes definem áreas em que eles sentam no plenário. Até o século XVIII, partido tinha um sentido pejorativo, engraçado, de facção, de uma coisa ruim. No século XIX é que vai mudando, quando você aumenta os legislativos, ou aumenta o número de eleitores e a organização formal, aí ele vai surgindo como um grupo formal mesmo, de partidos, facilitando a mobilização de novos eleitores. Papel dos partidos, né? A gente vai usar esses dois autores para definir 3 funções. Bom, eleitorado. Simplifica as escolhas dos cidadãos, mobilizando-os a participar. É mais fácil para mim, para você como eleitor, quando eu sei os partidos que existem, os candidatos que compõem esses partidos ou políticos, às vezes não são candidatos, mas estão ali naquele partido, quando eu sei o que eles pensam, o que eles defendem. Então, nos ajuda como cidadão e eleitores a entender quais são as forças que estão atuando ali. Organizacional, ajuda a recrutar líderes, treina para atuação política. Então, se eu tenho intenção de ser candidato, se eu sei exatamente qual é o meu leque de ofertas de partido, eu posso decidir para onde eu vou. Ou, quando eu sei o que eu estou defendendo como partido, eu também sei recrutar melhor as pessoas que têm a ver com aquilo. E posso treiná-los também da melhor forma, né? E terceiro, governamental, participa da criação de maiorias, organiza o governo e legislativo. Você já deve ter ouvido a expressão presidencialismo de coalizão. Como é que eu formo coalizões? Com partidos, né? Quando o governo ele fala, eu vou voltar com a minha base, eu vou ver como é que é a minha base, quem compõe a base? São os partidos. Então, é mais fácil para o governo negociar. Já imaginou se eu tenho um partido, sei lá, com 100 deputados, e para eu conseguir que o partido me apoie, eu tenho que conversar sempre com os 100 deputados, né? Aumenta o meu custo de negociação. Não que às vezes isso não aconteça, é importante que aconteça, mas muitas vezes eu converso com o líder daquele partido, ele já me traz a posição do partido, né? E eu falo para ele e explico melhor. Então é mais fácil para definir coalizões e para fazer essas coalizões, esses acordos funcionarem também. É fundamental hoje os partidos para isso. Implementa políticas e organiza a oposição. Aquilo que a gente falou também, né? Eu defendo determinada política porque sou do partido tal. Eu formo oposição quando eu não concordo com a política do governo ou do partido que está na situação naquele momento. Bom, no Brasil os governantes são sempre eleitos ou recrutados por partidos. A gente tem uns partidos mais novos que são a rede, né? Que é o partido é a rede. É novo porque quando eu não concordo com determinada configuração partidária, eu posso criar um novo partido e aqui no Brasil é difícil de criar, né? Porque precisa de ter muita assinatura e tal. Mas depois que eu crio, posso participar do fundo partidário e recebo recursos para consolidar aquele partido. As prestações de contas também são feitas via partidos, também é importante para isso. E aí eu volto àquela questão que eu coloquei já no slide anterior. Eles estão em crise? Por que eles estariam em crise? Porque os partidos hoje, a gente não sabe, na verdade, que ideia eles representam, né? Que ideologia eles representam. Mas se a gente lembrar um pouquinho, o Brasil não tem tradição de partidos ideológicos, como na Europa, né?
que é tradicionalmente uma região onde os partidos têm bastante ideologia. Aqui a gente tem um ou outro partido com ideologias bem definidas, mas não é a nossa tradição. O que não significa, é claro, que eles também não sirvam para nada. Obviamente que se eu souber melhor, e é importante que eles digam o que eles pensem, facilita. Mas hoje em dia eles servem muito mais para organizar a questão de eleições. Você vê que você não consegue eleger ninguém que não seja por meio de um partido, uma organização que viabilize aquela candidatura, que dê suporte àquela candidatura. Portanto, é muito importante ainda para eleições e muito importante, gente, para dividir poder dentro de cada casa, da Câmara e do Senado, como a gente vai ver, e a interface com o Executivo. Definir essa correlação de forças, que partidos votam contra, que partidos votam a favor, que partidos não estão conseguindo um consenso e aí eu preciso ter um custo maior de negociação para conseguir o apoio de um determinado partido. Então, o que é diferente de partidos ideológicos é que hoje o papel deles é mais de organização mesmo, de estruturação e divisão de poder. Objetivos dos partidos, então, agora resumindo para ficar mais fácil da gente entender. Office seeking, o que isso significa? Procura de cargos no poder. Então, para eu dividir dentro do presidencialismo de coalizão os cargos, eu uso os partidos. Quanto de poder que um partido vai ter dentro do meu governo. Então, eu uso isso para alocar cadeiras. Policy seeking, que é busca de... Seeking é sempre procura, busca de políticas. Policy significa política. Posições sobre políticas, né? Para eu definir, tal partido é contra determinada reforma, tal partido é a favor, tal partido está dividido, vocês já devem ter ouvido isso. Vai liberar o seu partido quando o partido não consegue chegar a um consenso. Então é muito mais fácil de eu organizar posições quando eu tenho um grupo determinado. E a tendência é que as pessoas vão, né, elas se unam a partidos que tenham mais a ver com a sua posição e com o tipo de carreira também, né? Porque os deputados e políticos, eles têm determinadas carreiras dentro da política. E isso ajuda também o parlamentar a definir qual partido que ele escolhe. E o vote seeking, maximizar procura de votos, né, maximizar resultados nas eleições. Então eu vou para um partido, geralmente, que viabilize a eleição dentro do meu estado, que ajude a me eleger, né, que defina melhor as posições de acordo com o meu eleitorado. E a observação é que eles sobrevivem de doações, né? Nós vimos agora que a lei mais recente tirou doações empresariais, hoje só pode ter doações de pessoa física, e do fundo partidário. Tá? Essa não é uma questão fácil no Brasil. A gente já teve, justamente, não podia, um tempo atrás, ter doação de empresas, tá? Devido a alguns escândalos de corrupção na época do governo Collor, que se voltou, justamente achou que ia evitar a Caixa 2 e corrupção, voltando a doação de empresas, né? E hoje se chega à conclusão contrária, ou seja, não é fácil lidar com essa questão de doação, tá? De empresas. Algumas pessoas acham que inibe o Caixa 2, justamente porque você tira essa questão, as empresas não podem participar, e outras pessoas acham que não, que na verdade você favorece um caixa paralelo. Então não é uma questão fácil e não é questão de consenso, mas a situação atual é não podemos ter doações de empresa, o que também barateou o custo das últimas eleições agora. Os partidos e o seu funcionamento, então, na casa. Como é que a gente usa os partidos para dividir poder dentro da Câmara dos Deputados? Os partidos servem para organizar a divisão do trabalho na casa, desde a escolha do presidente de mais cargos na mesa, né? Então, os partidos definem, né, conforme a sua representatividade dentro da casa, de que comissões eles vão participar, com quantos parlamentares. Então, eu pertencer a um determinado partido vai determinar de qual comissão eu vou participar e com quantos parlamentares, tá? Até os membros e presidentes de comissão, cargo na mesa, né? Tradicionalmente, o maior partido tem a presidência da casa, né? Apresenta o candidato mais forte à presidência da casa, embora isso não siga sempre dessa forma tão certinha, mas a tendência é que o maior partido ele apresente o candidato mais forte. Passando pelo posicionamento político em plenário, então, se vocês acompanham as votações em plenário, muitas vezes, quando tem uma determinada questão para votar,
o líder vai expressar a posição. O partido vota sim, o partido vota não, e ele explica por que o partido vota sim ou não. Então, eu não preciso que todos os parlamentares falem todas as vezes, né? Muitas vezes o líder é suficiente para explicitar uma posição. Então, ajuda nessa divisão de trabalho também. E na votação de matérias, eu posso, se o partido se manifestou contra ou a favor, eu posso ter noção mais ou menos da aprovação ou não e da margem de votação. Obviamente que às vezes num partido nem todos os deputados votam a favor ou contra determinada coisa, mas me dá uma noção de como pode ser o resultado daquela votação. E me ajuda a ver também se eu preciso discutir mais determinado tema ou menos. Lembra da discussão na representação? Então, nessa fase de discussão de votação, eu sabendo ou não como vota determinado partido, isso me ajuda a saber com quem eu tenho que discutir mais ou menos determinado problema. Bom, suas posições definem também a negociação com o executivo, a gente já viu, né, no presidencialismo de coalizão, e por isso determinam os resultados de questões importantes, né? Nós estamos vivendo agora, por exemplo, no ano de 2017, um tempo de muitas reformas, né? De tentativa de reformas. E a gente vê que algumas passam de forma mais fácil, outras demandam uma discussão muito grande. E isso é feito como, gente? Via partidos. Os partidos vão dizendo se concordam ou vão colocando suas condições para concordar com determinada coisa. Um exemplo é o orçamento. Os partidos apresentam emendas, os parlamentos têm emenda de bancada e tem emenda de parlamentar. E a minha relação com o executivo, em geral, interfere no que a gente consegue para orçamento. Bom, agora vamos passar para o funcionamento parlamentar. Por que a gente tem duas casas, então? Lembra que eu falei no início que o nosso sistema é bicameral? Nós temos uma Câmara e um Senado. Uma é autora e outra revisora. Quando uma é autora, a outra é revisora e vice-versa, tá? Dizem que isso é importante, quem defende o sistema bicameral acha importante porque se eu tenho uma grande hegemonia numa das casas e tendo a passar sempre questões que favoreçam essa hegemonia, uma outra casa me ajudaria a contrabalançar essa hegemonia, ou seja, de pensamento dominante, né? Então ajuda a contrabalançar, a equilibrar as forças dentro de um parlamento. Bom, tanto Câmara quanto Senado, né, mantém comissões temáticas onde acontece a primeira instância, o que a gente chama de primeira instância do processo legislativo. Muita gente não sabe, não entende o que são as comissões temáticas, né? E isso é importante de ser explicado, né? A visitação deve reforçar isso. É a primeira instância do processo legislativo, é onde o mérito é discutido. Muitas vezes, tudo bem, grandes mudanças são definidas no plenário, mas a discussão, o grosso da discussão é feito dentro de uma comissão. E é ali que a sociedade pode e deve interferir também e participar da discussão. Como isso é pouco divulgado, como a gente vai ver no terceiro bloco, pela mídia externa, muitas vezes a sociedade não tem noção dessa parte. Então lembra lá no primeiro bloco eu falava da distância, que o cidadão não entende o processo legislativo? Essa é uma parte que deve ser bem explicada para a sociedade. Comissões temáticas. Né? Se eu tenho o Plano Nacional de Educação, ele vai ser discutido na Comissão de Educação. Se eu sou professor, se eu sou aluno, se eu sou dono de rede de escola, se eu sou reitor de universidade pública, eu posso e devo acompanhar essas discussões e vir participar. Né? E tem várias maneiras de fazer isso, a gente vai ver mais tarde também. Bom, lá é importante, né? As comissões facilitam a discussão do mérito e lá é um importante espaço de participação da sociedade civil, como eu falei. Por meio de audiências públicas, muitas vezes, se eu tenho um Plano Nacional de Educação, digamos, e o sonho de consumo de qualquer educador é ter um PIB de 10%, 7% para educação. Eu vou chamar gente que venha defender isso e gente que venha defender, olha, não precisa disso. Né? Se você aplicar 5%, tá bom, desenvolve. Então você chama pessoas, representantes da sociedade e desses grupos de educadores para participar de audiências públicas aqui. Para quê? Porque isso ajuda o relator a construir o seu relatório, a definir uma posição sobre aquilo, né? E mesmo depois que ele define, aquilo ainda tem que ser votado. Alguns projetos podem não ir a plenário, nem todos precisam, por isso que é importante explicar isso para a sociedade. Tem muita coisa que é aprovada na vida dos cidadãos que nem passa pelo plenário, né? Às vezes só quando tem o requerimento para ir a plenário, tem matérias mais simples que não precisam ir. Então são definidas ali, passou por 3 comissões e simplesmente isso foi definido, tá?
E nós temos audiências interativas também desde 2011. Então, se você não tem condições de acompanhar via mídia, se você não tem condições de acompanhar aqui, tem várias comissões que já têm audiências interativas. Portanto, o cidadão pode participar, né? Tem uma moderação automática lá e as principais perguntas são elencadas e são enviadas ao relator, ao presidente da comissão, que responde lá na hora. Então, é a sociedade participando do processo representativo. Tá? Uma das maiores queixas que a gente vê quando entrevista pessoas que querem participar e não sabem é justamente isso, que não conhecem, tem vários instrumentos de participação, mas elas não conhecem e não sabem para que serve cada um. Então, o nosso papel aqui na Câmara é explicar isso melhor para as pessoas. Se houver requerimento, né, a matéria pode ir a plenário, isso também eu já falei. E lá todos os deputados decidem sobre essa matéria que está em plenário de forma simbólica ou nominalmente, né? Então, às vezes, basta levantar a mão, o presidente tem uma noção, ele dá a matéria comprovada ou não, e às vezes ele pode pedir a votação nominal, alguém entra um requerimento quando está com dúvida sobre o resultado, e aquele projeto tem que ser votado nominalmente. Aqui, para a gente ter noção de como é que há uma audiência pública numa determinada comissão, né? Os parlamentares ficam, em geral, nas primeiras fileiras. Para cá, a gente pode ver que aqui tem um trabalhador, né? Uma comissão, provavelmente de um tema ligado ao trabalho, e aqui está o presidente e os participantes da comissão. Tá? E essas comissões geralmente têm todas as reuniões gravadas e transmitidas. Você pode acessar a nota taquigráfica ou a imagem. As comissões, elas são formadas também de acordo com a proporcionalidade partidária. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, dependendo do partido que eu participo, eu vou participar de determinada comissão ou não, incluindo a eleição para os cargos de presidente. Cada partido tem um líder, né? A gente já falou. Então, esse líder, a gente tem o que a gente chama de colégio de líderes. Cada líder de partidário participa junto com o presidente da Câmara para definir a pauta de votações. O presidente pode definir o que a gente chama de ofício, ele sozinho pode, mas em geral é uma prática que ele chame os líderes. Então, os líderes falam com os seus partidos, né, encaminham algumas questões, trazem questões importantes para a reunião do colégio de líderes e essas questões são tratadas e uma pauta de votações é definida em cima disso. Aí eu pergunto novamente, será que os partidos realmente não são importantes? Se a gente for ver o tanto de coisa que é feita em função da divisão de partidos, a gente chega à conclusão que eles facilitam essa organização. Agora, o que move a decisão dos parlamentares? Que essa é uma dúvida também. Tudo bem, eles fazem parte de um partido. Mas por que ele faz parte de determinado partido? Né? Por que ele quer fazer parte de uma determinada comissão e não de outra? A gente tem a gente chama isso de conexão eleitoral. Né? O que eu preciso fazer para me eleger? Né? Como é que tem que ser minha atuação parlamentar? E depende da carreira também de um parlamentar. Tem um parlamentar que pode querer ser candidato à reeleição como parlamentar, tem um deputado que pode querer um cargo no executivo, né, ser prefeito, ser governador. Tudo isso, gente, vai influenciar na maneira como ele vai atuar aqui. Tá? Se ele quer um cargo nacional, ele vai atuar em temas mais nacionais, para que a sociedade conheça ele mais. Se ele quer ser prefeito da cidade que o elegeu, ele vai atuar diretamente para essa população, né? Claro que ele participa de todo o resto, mas ele tem um olhar mais voltado para isso. Ele vai para uma comissão, se é uma região rural, ele vai tentar participar da comissão de agricultura. Então, essas coisas todas vão interferir na atividade parlamentar. Então, os interesses pessoais dele, ou o altruísmo, às vezes eu tenho interesse em algum determinado tema, independente do meu eleitorado, mas eu tenho afinidade, ou eu sou médico, eu quero participar dos projetos da saúde, tá? Reeleição. Né? Se eu quero me reeleger, eu também às vezes quero, eu dei o exemplo do orçamento novamente, eu quero levar verbas para a minha cidade, eu quero desenvolver aquela cidade, né? Principalmente em cidades pequenas que precisam de uma infraestrutura, o que eu conseguir fazer por aquela cidade, eu vou fazer. E interesses coletivos de partido. Então vamos lá, tem os meus interesses como pessoa, como cidadão, quando eu sou parlamentar, tem os interesses do meu eleitorado e tem os interesses do meu partido. O que o meu partido quer? Né? Meu partido pretende fazer mais prefeitos, meu partido pretende ter um candidato importante à presidência, então ele vai começar a trabalhar para isso, vou participar de comissões que tenha temas mais nacionais. Então depende da estratégia, o que a gente chama de conexão eleitoral, de cada parlamentar e de cada partido. Então, acho que deu para vocês perceberem que são muitas variáveis que definem como um parlamentar vai agir ou não.
Tá? Não dá para a gente colocar tudo, todos agem da mesma forma com os mesmos interesses. Depende muito da carreira deles. Pressões enfrentadas pelos parlamentares, porque eles sofrem sim muita pressão. Então a pressão do executivo, primeira, aprova ou não aprova a minha questão? Não, eu quero que você aprove. Então vê o que você quer que mude, eu vou negociar com você. Uma pressão. Pressão do partido, né, que também quer que ele atue de determinada maneira. Dos governos estaduais, que querem uma atuação daquele parlamentar também em relação ao seu estado, dos eleitores. Então vamos combinar que no sistema representativo é difícil atender todas essas pessoas de uma vez. Isso também vai interferir na atuação parlamentar. Determinadas questões eu vou ter que atender mais o eleitorado, determinadas questões meu partido tem uma estratégia em relação àquilo. Então essas pressões estão todas em cima de um parlamentar. Se a gente somar os interesses do parlamentar, aqueles interesses todos, mais as pressões, a gente vai poder, como se a gente tivesse que fazer um gráfico para cada parlamentar. Qual o fator que vai pesar mais para cada um? Essa é mais ou menos a conta que a gente tem que fazer. E tem aqui o que a gente chama de lobby. Muita gente tem uma ideia errada de lobby, né? A gente tem no nosso imaginário, lembra lá do primeiro bloco, que imaginário é aquilo que está sedimentado na sua cabeça sobre determinado tema? Quando eu falo para você lobby, as pessoas já imaginam, né? Uma defesa de algo ruim, alguém que quer ganhar alguma coisa. Mas lobby, gente, não é necessariamente isso. É a atuação de grupo de pressão. Quando eu falei lá do Plano Nacional de Educação, pode vir um monte de associação ligada ao movimento da educação para definir, né, tentar definir uma questão. Isso é atividade de lobby. Quando eu chamo médicos e os médicos vêm aqui também tentar intervir, isso é atividade de lobby. Então, lobby é uma atividade lícita e faz parte do jogo democrático, né, desde que seja feito de forma transparente e lícita. Mas faz parte da política. Né? E se a gente defende que as pessoas possam e devem se manifestar no sistema representativo, a atividade de lobby faz parte disso. Né? Por isso que a gente tem que também desmistificar um pouco isso, e a maioria são formalmente empregados, né? Para isso. Então eu estou lá numa instituição de educação, uma entidade de educação enorme, eu não tenho como acompanhar isso. Então eu emprego alguém que vem aqui e acompanha as atividades de educação. Né? E converse com os parlamentares quando for necessário, explique a nossa posição. Isso seria uma atividade de lobby também. Gente, e assim nós encerramos a parte de parlamento, funcionamento do parlamento, para cair no próximo bloco, que é o bloco 3. Então, bloco 1, nós vimos atividade de representação e participação. Bloco 2, a gente estreitou um pouco, nós entendemos como funciona o parlamento, o papel dos partidos, né? Como é que é o processo legislativo aqui dentro. E agora a gente vai ver como é que é essa interface com a sociedade por meio da comunicação também.